sem lar e sem amor. A incrível reviravolta que transformou a vida de uma Apache superando tudo. Ana caminhava pelas ruas desertas da sua cidade. A poeira do sertão se erguia pelo ar enquanto o sol escaldante queimava sua pele. Sem lar e sem seus amados pais, a jovem de apenas 22 anos se sentia como uma folha seca levada pelo vento. As memórias de risadas infantis e abraços quentes eram agora sombras da dor insuportável que a acompanhava. A morte deles, resultado da violência que consumiu sua cidade, selou seu destino e a deixou desabrigada em meio a estranhos que a ignoravam. Com os olhos marejados, Ana se lembrava da avó, uma artista querida na comunidade, que sempre lhe ensinara a ver beleza nas pequenas coisas. Em cada volta escondida do sertão, existia uma centelha de esperança. Em vez de sucumbir ao desespero, Ana decidiu usar a arte como um refúgio. Em seu lar improvisado, criou obras-primas em pedaços de papelão, pintando não apenas sua tristeza, mas um desejo ardente por dias melhores. Certa manhã, expôs suas criações na praça. Seus traços vibrantes chamaram a atenção de um renomado artista plástico que passava por ali. Ele parou, incrédulo com a força das pinturas de Ana, e ela sentiu seu coração acelerar ao reconhecer a possibilidade de um futuro além da dor. Deixe o mundo ver sua arte. Você tem talento! Ele a encorajou, mas a insegurança a consumia. Como poderia deixar seus irmãos menores? Sem eles, Ana não sabia o que seria dela. As semanas passaram, e envolvida por críticas na galeria, a vida de Ana começou a mudar. A fama a alimentava, mas a responsabilidade com a família crescia como um peso insuportável. Em suas novas interações, o preconceito da elite artística a deixava aflita. As olhadas desconfiadas, os comentários disfarçados, tudo fazia com que se sentisse uma intrusa, assim como se tivesse que renunciar à sua identidade para ser aceita. A dor de ter perdido os pais agora se misturava com a angústia de ser vista como diferente. Ela queria gritar, mas não conseguia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A pressão só aumentava. Ana decidiu que era hora de usar sua arte como arma. Criou uma obra que sintetizava sua dor, tudo o que sentia nas artérias de sua alma. A luta por dignidade, o amor por sua família e a necessidade de ser vista. No clímax emocional, ela se viu diante de um dilema: renunciar às suas raízes ou permanecer fiel ao que realmente era. Com cada traço, Ana tentava juntar os fragmentos de sua alma, mas a escolha estava prestes a testar seus limites. Até onde ela iria para proteger os que ama? O que realmente significa liberdade? A busca por respostas a levaria a um caminho inesperado. E quando o véu da verdade fosse levantado, o que descobriria sobre si mesma? Ana olhava para sua nova pintura, o olhar fixo nos detalhes que haviam sido aperfeiçoados ali. Cada golpe de pincel era um grito silencioso, cada cor, uma explosão de sentimentos apaixonantes. Mas a sombra do medo não a abandonava. Olhando para seus irmãos menores, que brincavam distraídos em um canto, uma tempestade de questões a consumia. Poderia realmente escapar desse ciclo de dor e ainda cuidar deles? Certa noite, enquanto o sertão era banhado pela luz suave da lua, Ana decidiu investigar suas opções. O artista que havia se apaixonado por suas obras havia mencionado sobre um concurso de arte em uma cidade vizinha, uma chance de expor seu trabalho e, se tudo desse certo, conseguir um prêmio que poderia ajudá-la a manter os irmãos e também investir em seu sonho. Com o coração acelerado, Ana se lembrou de quando ficou pela primeira vez em um palco, participando de uma apresentação sobre a cultura indígena. Sua avó, tão orgulhosa, aplaudindo com lágrimas de alegria nos olhos. A arte é uma extensão de quem você é. Sempre lembre-se disso, ela dizia. Essas palavras reverberavam em sua mente. Mas o que isso significava agora?
Naquela madrugada, enquanto todos dormiam, ela pegou sua mochila e colocou algumas de suas pinturas mais fortes dentro. Decidida, caminhou pelas ruas, o cheiro da terra molhada sob os pés e o vento fresco em seu rosto. A cidade parecia um labirinto, mas Ana estava disposta a ousar, mesmo que o medo de não ser aceita a segurasse. O dia do concurso chegou e o lugar estava cheio. Novos rostos, outros olhares. A elite da arte como ela imaginava. A batida de seu coração ressoava em seus ouvidos, uma mistura de ansiedade e esperança. Ao ver as obras expostas, Ana sentiu como se estivesse diante de um julgamento. As cores eram mais brilhantes, as formas mais ousadas, mas tudo o que ela queria era que sua arte ressonasse com a dor que carregava. Quando fez sua apresentação, as palavras escaparam de seus lábios como folhas secas ao vento. Ela falava de amor, perda, resiliência e do desejo ardente de uma vida onde sua arte poderia ser a voz de outros como ela. As expressões dos jurados variavam. Alguns pareciam intrigados, outros indiferentes. O silêncio que se seguiu deixou seu peito apertado. Você realmente quer expor tudo isso? Uma jurada indagou, a sobrancelha arqueada. Ana hesitou. Naquele momento, tudo o que tinha dentro de si fluiu para fora em forma de lágrimas. Era o seu desabafo, a sua verdade exposta. Sim, quero. Essa é a minha luta. É tudo que sou. Mas com cada palavra, algo dentro dela permaneceu inquieto. Poderia essa aceitação vir sem perder suas raízes? E se a fama a tornasse uma escuridão em vez de uma luz? Enquanto a tensão no salão aumentava, Ana sentiu que seu dilema estava se intensificando. Seria possível encontrar um equilíbrio entre o sucesso e a lealdade à sua história? A decisão estava em suas mãos. No momento mais elevado daquele dia, quando as luzes se apagaram e o vencedor seria anunciado, Ana fechou os olhos. O que ela realmente desejava? Ela se perguntava se, ao buscar liberdade e reconhecimento, poderia perder tudo o que mais ama. E então, a voz do apresentador ecoou. O prêmio vai para... E nesse instante, o que esperava por ela do outro lado da verdade poderia ser mais transformador do que jamais imaginou. Ana sentiu a respiração presa na garganta, enquanto o apresentador olhava ao redor, como se pudesse sentir a tensão no ar. O tempo parecia se arrastar, um momento que se estendia em um abismo colossal entre a esperança e o medo. Os olhares de quem a cercava trocavam-se rapidamente, alguns expectantes, outros indiferentes. Ela sentiu o próprio coração pulsar com força, como se estivesse implorando por uma resposta. E a vendedora do prêmio é... Ana Silva! O mundo ao redor dela explodiu em sons de aplausos, mas em sua mente tudo ficou em silêncio. Ela estava em choque, não conseguia processar a vitória, o reconhecimento que sonhou e temia ao mesmo tempo. As palmas cerradas dos jurados e a euforia do público eram como ecos distantes. Para onde foram todas as dúvidas que a assombravam até ali? A alegria parecia um constrangimento, uma armadilha que a puxava para um lugar desconhecido. Com os olhos marejados, Ana subiu ao palco. A cada passo, seu passado a seguia como uma sombra. As memórias de momentos difíceis, a luta diária para manter os irmãos seguros e felizes. Ela respirou fundo, tentou se concentrar nas palavras que desejava compartilhar, mas tudo o que conseguia sentir era um vazio profundo. Chegando ao pódio, Ana encontrou o olhar carinhoso do artista que havia a encorajado. Ele acenou levemente, como se dissesse que estava ali com ela. Encorajou-se ao ver o sorriso dele e resolveu abrir seu coração. Essa não é apenas uma vitória minha, é de todos que lutam todos os dias para sermos ouvidos, e por aqueles que só querem um lar cheio de amor. Suas palavras ecoaram através da sala, um desabafo que a conectava com outros no espaço. Mas mesmo no auge da emoção, um pensamento cortante surgiu. E agora? O que isso significava para a vida? A fama, os prêmios, tudo poderia desviá-la do propósito que a sempre guiara. Ana olhou para a multidão, atletas e acadêmicos, todos reconhecendo suas vitórias. Ali, no meio deles, o que representava? Um estranho ou alguém que, através da arte, ainda carregava o peso da dor? Os aplausos começaram a diminuir, mas a sensação avassaladora da responsabilidade de sua vitória abateu-se sobre ela. Ao descer do palco, o peso que sentia não era de um prêmio, mas de uma expectativa. A expectativa de nunca esquecer de onde veio, de quem era.
Ela não queria ser apenas uma artista famosa, queria ser uma voz que carregasse sua herança e suas lutas. Ana retornou para casa naquela noite com um prêmio nas mãos e um turbilhão de pensamentos na cabeça. Sentou-se à mesa onde seus irmãos estavam, conversando a respeito do dia. Ouvindo suas risadas, ela se lembrou das palavras de sua avó. A arte não era apenas sobre ser vista. Era uma maneira de compartilhar, de conectar. Era a vida dela refletida em cada tela. Mas havia algo a mais que a consumia, uma dúvida pulsante. Enquanto observava as carinhas angelicais de seus irmãos, ela soube que uma decisão crucial estava por vir. Como equilibrar a fama e a paixão com o amor pela família? Como garantir que a luz que estava começando a brilhar sobre ela não a afastasse das suas raízes? Antes que a resposta pudesse se formar em sua mente, o telefone tocou. O número desconhecido piscava na tela e a ansiedade tomou conta. Poderia ser uma proposta de galeria, uma ligação para um projeto internacional ou algo que mudaria sua vida mais uma vez. Ela encarou pensamentos conflituosos e então atendeu, sem saber que a voz do outro lado revelaria uma nova camada de complexidade à sua recém-descoberta jornada. Ana, você está preparando algo incrível! O coração dela disparou, enquanto a palavra incrível estava prestes a desvelar um novo capítulo. Ana sentiu um frio na barriga ao ouvir a voz do desconhecido. Incrível! A palavra reverberava em sua mente. Mas o que isso significava? A conversa começou a fluir, e a cada encontro de vozes, ela tentava captar o que realmente estava acontecendo. Eu sou Roberta, da Galeria Arte Viva, e o que mais nos impressionou no seu trabalho foi essa conexão profunda que você estabelece com seu público. Sua arte tem um poder que poucos conseguem alcançar. Ana tentou processar a informação enquanto seu coração batia descompassado. Uma galeria, um projeto, de repente, tudo parecia real demais. No entanto, uma dúvida a segurava. E se eu não for boa o suficiente? Roberta continuou, aparentemente sem notar a insegurança dela. Estamos organizando uma exposição sobre artistas emergentes que enfrentam desafios e usam sua arte para superá-los. Seu trabalho se encaixa perfeitamente. Podemos fazer algo grandioso, Ana. A empolgação da galeria misturava-se à insegurança que crescia dentro dela. Era um sonho se tornando realidade, mas o medo de falhar a consumia. O peso da vitória do dia anterior se intensificava e a fazia mais cautelosa. Obrigada, Roberta, eu estou lisonjeada, mas eu nunca fiz algo assim antes. Realmente, não sei se sou capaz. Você é mais do que capaz, Ana. A sua história e a sua arte merecem ser vistas. Imagine o impacto que você pode ter. Pense em todos que estão lutando, assim como você. Quem sabe quantas almas você pode tocar? Ana se viu refletindo novamente sobre o que significava ser uma artista, a conexão que sempre buscou, o desejo de ser ouvida, de fazer sua voz ressoar, a puxava para frente, mas a ideia de se expor em uma galeria era aterrorizante. Como poderia mostrar a sua verdade e ainda manter a autenticidade que desejava? E sua família? O que tudo isso significaria para eles? Depois de mais algumas trocas de palavras, Roberta pediu que ela pensasse na proposta. Nós precisamos de você, Ana. O mundo precisa ouvir sua voz. Dê uma chance a si mesma. A ligação foi finalizada, mas Ana continuava parada, o telefone quente em suas mãos. Olhou em volta e viu seus irmãos brincando na sala. Seu coração se aquecia ao pensar neles, mas a voz de Roberta ecoava em seu interior. Isso poderia ser a oportunidade da sua vida, mas como seria deixá-los para trás por um tempo? Essa decisão pesava como uma pedra, algo que a seguia para onde fosse. Certa de que precisava de um tempo para pensar, Ana decidiu sair para caminhar. O ar fresco da noite misturava-se a pensamentos confusos, e a luz da lua iluminava seu caminho. A caminhada pelo bairro trouxe uma sensação de clareza momentânea, mas a dúvida persistia. O que ela queria? Ser uma artista reconhecida e impactante, ou continuar próxima dos que amava? Era possível unir as duas vidas? Ao chegar a uma praça, Ana avistou um grupo de crianças desenhando no chão. Elas riam, felizes, mergulhadas na simplicidade de cada traço. Um deles se virou para ela e sorriu. A pureza da sua expressão fez com que a dúvida começasse a se dissipar.
Ana sentiu um impulso forte. Dentro dela, a artista e a irmã lutavam, mas a escolha estava se revelando. Para cada passo que desse na nova jornada, ela poderia levar a essência da sua história e o amor pela família consigo. No entanto, o telefone vibrou novamente, e ao olhar a tela, seu coração constrangido parou. O número da galeria piscava, como se sussurrasse que a resposta a todas as suas perguntas estava por vir. Mas o que mais esta nova chance poderia guardar? Ana respirou fundo, sentindo a mistura de emoções. O reconhecimento, a insegurança e a ansiedade estavam todas ali, conflitantes dentro dela. O telefone tinha parado de vibrar, mas a sensação de um novo começo ainda pulsava no ar. Ela hesitou. A voz de Roberta ecoava em seu coração, desafiando-a a crer em si mesma. Sua mente se enchia de imagens, o reconhecimento, as pessoas se emocionando com sua arte, talvez até seus irmãos aplaudindo orgulhosos. O que seriam todos aqueles momentos se ela simplesmente desistisse agora? Com um movimento decidido, Ana decidiu atender a chamada. A voz de Roberta surgiu instantaneamente, ainda cheia de entusiasmo. Ana, que bom que você atendeu. Eu estava pensando em você. Você teve um tempo para refletir sobre nossa conversa? Sim, ela iniciou hesitante. É só que eu estou confusa. Sua voz tremia e ela percebia que era difícil colocar seus sentimentos em palavras. É normal sentir-se assim quando estamos à beira de algo novo, mas lembre-se, as oportunidades que realmente importam vão além do medo. É a chance de mostrar ao mundo o que você tem a dizer. Ana sorriu, sentindo um fio de coragem se tecer em seu interior. Eu realmente quero fazer isso. Eu quero que minha arte alcance as pessoas. Mas e minha família? Como posso deixá-los por tanto tempo? Roberta permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse. Entendo a preocupação. A família é tudo. Você pode levá-los com você em seu coração, Ana. E mais, com o seu trabalho, pode inspirá-los. Isso também é amor. A arte pode ser um elo que une. As palavras tocaram Ana profundamente. Ela sempre acreditou que sua paixão pela arte poderia ser ponte para sua família, um espaço onde todos pudessem se encontrar, mesmo que à distância. Você está certa, mas e o que eu faço agora? Perguntou, uma centelha de esperança acendendo-se em seu olhar. Preciso que você se encontre com a equipe da galeria. Vamos pensar na proposta da exposição. Nos diga o que você precisa e o que deseja transmitir com seu trabalho. A partir daí, poderemos criar algo poderoso. Ana sentiu seu coração disparar, um misto de empolgação e nervosismo. Ok, eu vou. Obrigada por tudo, Roberta. Ela desligou e ficou ali, respirando fundo. Algo havia mudado. Uma nova determinação a preenchia. Ela caminhou de volta para casa, as ideias girando em sua cabeça, cada detalhe novo trazendo sensações de liberdade e responsabilidade. Ao chegar, avistou os pequenos brincando novamente na sala, rindo e se divertindo. Nesse momento, pensou em como poderia incluir as próprias experiências deles na sua arte. A ruga da preocupação na testa se suavizou enquanto seu coração pulsava com uma nova forma de criar. Mas havia algo que ainda a inquietava, a sensação de que essa decisão não era só sobre arte, mas sobre seu verdadeiro eu. Uma nova Ana estava prestes a nascer, mas ela teria que enfrentar a verdade mais profunda de sua história. Quando ela se sentou com seus irmãos e compartilhou seus pensamentos, seu coração balançou entre o amor e a dúvida. A energia ao redor se transformou, e mesmo que as risadas ainda soassem na sala, Ana sabia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Em meio a essa aura de esperança, um novo desafio surgiu, diferente de tudo que já vivera. No instante em que olhou para os rostos sorridentes, Ana percebeu que a verdadeira jornada não era apenas sobre a arte, mas sobre descobrir quem realmente era. E talvez, antes de criar algo monumental, ela precisaria enfrentar uma questão ainda mais difícil. Quem era essa nova Ana? O dilema a aguardava, e a próxima etapa de sua transformação começava a se desenhar. Ana começou a trabalhar em suas ideias para a exposição, mas o burburinho de sentimentos dentro dela parecia mais forte do que qualquer pincel ou tela. A pressão de criar algo que realmente representasse não só sua arte, mas também sua história, era esmagadora. Às vezes, ela se pegava parada, olhando as pinturas não finalizadas na parede, cada uma parecendo um pedaço faltante de sua própria identidade.
Sentada na mesa da cozinha, as crianças ainda brincando ao fundo, ela começava a rascunhar alguns conceitos, mas a cada traço, uma voz interior a desafiava. O que você realmente quer dizer? O que precisa ser mostrado? Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada filtrava pela janela, criando sombras dançantes sobre as paredes. Aquela luz a lembrou da infância, das tardes passadas no quintal desenhando flores e árvores, fugindo para o mundo das cores. A nostalgia a envolveu, e subitamente as memórias começaram a fluir. Os cheiros, as risadas, as pequenas brigas entre irmãos que muitas vezes terminavam em abraços. Com isso, um pensamento forte surgiu. A sua arte poderia ser uma forma de deportar essas emoções. Mas ao se lembrar da infância, também veio à tona a dor do passado. A tristeza e os conflitos familiares que ela sempre tentou esconder se mostraram mais nítidos. O medo de magoar seus irmãos, de trazer à tona feridas que talvez nunca cicatrizassem, a paralisava. E por um instante, a dúvida prevaleceu. Eu realmente posso fazer isso? Para conter a tempestade interna, decidiu fazer algo diferente. Em vez de se prender em seus próprios pensamentos, Ana organizou uma noite de pintura com os irmãos. Vamos fazer algo juntos, sugeriu, tentando animar a atmosfera. Quero que cada um de vocês traga uma ideia ou uma memória e vamos transformar isso em arte. Os olhos deles brilharam com a proposta. Ana organizou tintas e papéis em uma mesa imensa que havia vestido com um grande lençol branco, cada um deles, armados com pincéis e a animação típica de quem se joga numa aventura, começou a desenhar. Foi ali, na interação, que Ana viu a beleza de como as memórias vinham à tona de forma coletiva. Enquanto suas mãos se sujavam de tinta e suas risadas ecoavam pela casa, a intensidade emocional naquele espaço era palpável. Ana viu seu irmão Rafael rabiscar um dragão, inspirado em um conto que ele mesmo inventara, e as pequenas aquarelas que Luísa fazia, retratando flores do quintal, faziam o coração dela se aquecer. Era ali, rodeada pelas vozes e risadas deles, que Ana entendeu. A história dela não precisava ser contada só em sua própria perspectiva. Poderia ser um mosaico, uma tapeçaria onde cada um tinha um espaço. A arte poderia fortalecer os laços, criar diálogos e preservar as memórias que muitas vezes eram deixadas de lado. Depois daquela noite, Ana se sentou novamente para pensar nas direções que sua exposição poderia tomar. As pinturas de cada um, as histórias deles, todas se entrelaçavam e formavam um quadro muito maior. Estou pronta, pensou com um sorriso, sentindo-se mais forte do que antes. No entanto, uma mensagem inesperada na manhã seguinte a fez hesitar. Era de Roberta, pedindo para que Ana levasse uma das suas obras para uma reunião com um curador renomado. A emoção misturava-se à adrenalina, mas também à preocupação. E se não fosse suficiente? A ideia da exposição parecia cada vez mais real, mas a responsabilidade a fazia tremer. O que Ana não esperava era que a decisão que tomaria nas próximas horas não envolvia apenas sua arte, mas também a aceitação de sua própria história, toda a dor e alegria que herdara e que estava prestes a expor para o mundo. Quando ela respondeu à mensagem, uma nova parte de sua jornada se abriu e a pergunta pairava no ar. Ana conseguiria enfrentar essa nova fase sem deixar que as inseguranças a dominassem? Ana acordou naquela manhã com um misto de ânimo e apreensão. O sol entrava pela janela, inundando o quarto com um brilho dourado, mas a sensação de desconforto crescia dentro dela. A mensagem de Roberta havia acendido uma faísca, mas também formava um peso em seus ombros. E se essa fosse a oportunidade que eu esperei a vida toda? Pensou. A ideia de mostrar sua arte para um curador renomado fez seu coração acelerar, mas o medo a seguia como uma sombra. Enquanto preparava o café, as crianças se espalhavam pela casa. O som de risadas inocentes a fez lembrar que, no fundo, a arte sempre foi uma maneira de se conectar com o que realmente importava, a família. Ao mesmo tempo, a lembrança dos conflitos que nunca foram resolvidos a incomodava. Ana olhou para o retrato que tinha pintado com seus irmãos, agora quase seco na parede. Era um reflexo de tudo o que sentia. Cores vivas e formas desordenadas que representavam a mistura de alegria e tristeza, amor e dor. Vamos fazer algo especial hoje, disse a si mesma.
A ideia de levar uma pintura ao curador a preenchia de um misto de esperanças, mas também de inseguranças. Decidiu que antes da reunião iria coletar ainda mais memórias, buscando inspiração nas experiências passadas. Reuniu os irmãos novamente, desta vez com um pedido diferente. Vamos falar sobre o que sentimos, as coisas que mais nos marcam. Se for para eu mostrar algo ao mundo, quero que seja tudo o que somos. Rafael, o mais novo, hesitou, mas logo soltou uma ideia. Eu ainda lembro daquela vez em que estávamos todos juntos na praia, fazendo castelos de areia, e de repente, a maré virou tudo de cabeça para baixo. Luísa olhou para o irmão e, animada, começou a descrever o cheiro da água salgada e a sensação do vento fresco no rosto. As lembranças começaram a emergir, cada uma trazendo um sorriso e algumas lágrimas. Com as histórias surgindo, Ana percebeu que cada memória era uma pincelada que podia adicionar à sua obra. A fragilidade da infância, a força dos laços familiares. Tudo isso poderia ser mostrado nas cores que ela escolhesse. O lamento e a alegria não precisavam ser opostos, mas sim parte de um mesmo quadro. Mas enquanto conversavam, a tensão voltava em ondas. E se eu não conseguir expressar isso da forma certa? Perguntou Ana com a voz quase trêmula. Os irmãos a olharam e Rafael respondeu. Ana, não se preocupe, a sua arte já fala por nós. É do seu jeito que se mostra o que sentimos. Palavras simples, mas que fizeram seu coração aquecer. Era como se eles estivessem dizendo que a coragem dela era válida. Com o tempo, as histórias foram se entrelaçando e Ana começou a fazer anotações para novas criações. Criou uma lista de cores que deveriam aparecer no trabalho: azul do mar, amarelo do sol e o verde das palmeiras. Cada parte trazendo de volta a beleza da infância. O dia chegou. Ana olhou para as obras espalhadas ao redor. Escolheu uma pintura que representava a essência de cada memória, uma fusão de alegria e dor, luz e sombra. Era a expressão máxima do que sentia. Naquele momento, uma nova confiança emergiu. Ao sair para a reunião, uma nova questão começou a martelar em sua mente. E se eles não entendem o que estou tentando comunicar? Ao mesmo tempo, uma resposta intuitiva sussurrou. E se eles simplesmente se conectarem à sua verdade? Ana respirou fundo. Seu coração batia rápido. Cada passo em direção ao desconhecido era uma mistura de ansiedade e esperança. A arte tinha um poder além dela, e isso, de alguma maneira, a acalmava. Com a pasta debaixo do braço e os dedos ligeiramente trêmulos, ela se perguntou: estarei pronta para mostrar ao mundo o que realmente sou? As portas do espaço de exibição se aproximavam e a expectativa de uma nova era pulsava em seu interior. Ana estava pronta para descobrir o que o futuro reservava. Ana empurrou as portas do espaço de exibição e sentiu um frio na barriga. O ambiente estava cheio de arte, mas a sua parecia ter vida própria. As cores dançavam sob a luz, e por um momento ela ficou paralisada, admirando a transformação dos sentimentos que havia colocado na tela. Um curador, distinto e atencioso, a observava de longe, como se estivesse tentando decifrar algo em sua expressão. O gesto de Ana de puxar a manga do vestido e endireitar as costas demonstrava uma força que ela não sabia que tinha. Enquanto caminhava, escutava sussurros vindos de visitantes que se detinham para observar sua obra. A mistura de alegria e insegurança pulsava dentro dela, como um tambor. Quando se aproximou do grupo, um dos espectadores sorriu e comentou: essa pintura é tão intensa, tem uma história. Aquela frase fez o coração de Ana disparar. Era tudo o que ela queria, que as pessoas sentissem o que tinha sentido. Mas antes que pudesse abrir a boca para falar, o curador se aproximou. Posso lhe fazer uma pergunta? Ele disse com a voz serena. Ana assentiu, nervosa. O que inspira a sua arte? Um silêncio pesado pairou no ar, como se a pergunta ecoasse em sua mente. Ela respirou fundo. Minhas memórias, minha família, meu amor pela infância e as dores que carregamos. Ela começou, a voz tremendo ligeiramente. As palavras estavam lá, emergindo como uma cascata. Tudo isso se transforma em cores e formas, e eu brinco com elas, tentando mostrar a beleza que existe mesmo na dor. O curador ouviu atentamente. Você consegue misturar sua vulnerabilidade com a força de suas experiências. Isso é raro e valioso. A frase reverberou dentro de Ana.
valioso. Era a primeira vez que alguém lhe dizia que sua fragilidade poderia ser percebida como força. Ela sentiu o olhar do curador sobre ela, quase como se ele estivesse desnudando suas inseguranças. Num instante, a ansiedade se transformou em uma onda de empoderamento. O medo de ser incompreendida agora parecia uma sombra distante. Se a arte tinha o poder de revelar verdades, talvez fosse o momento de permitir que sua história fosse contada. O grupo continuava a discutir as obras ao redor, mas o curador não se afastou. Você se considera uma contadora de histórias? Ana hesitou e, após um breve silêncio, murmurou. Sempre pensei que a arte fosse apenas uma expressão, mas sim, eu conto a história que não consegui dizer em palavras. As lágrimas ameaçaram escorregar por seu rosto, mas ela lutou contra elas. Queria manter a compostura. Dê um passo à frente, as suas histórias merecem ser ouvidas, ele respondeu. A adrenalina tomou conta de Ana. Sua arte não era apenas um reflexo do que sentia, mas um convite para que outros se conectassem com suas próprias lembranças. Ana começou a acreditar que tinha algo a oferecer. E se essa fosse a sua oportunidade de não apenas mostrar sua arte, mas de compartilhar a essência de quem ela realmente era? Mas ao mesmo tempo, uma inquietação surgir. O que aconteceria se ninguém quisesse ouvir? A possibilidade de rejeição ainda a assombrava. Enquanto pensava nisso, uma criança pequena se aproximou, o olhar cheio de curiosidade. O que essa pintura diz? Perguntou alta e inocentemente. Ana inclinou-se para baixo e, ao olhar nos olhos da criança, viu o reflexo de sua própria história. Um mix de vulnerabilidades e esperanças. Essa pintura diz que somos todos um pouco como a maré. Às vezes, conseguimos construir castelos, e outras vezes, eles são levados embora. Mas sempre podemos recomeçar, respondeu Ana, com um sorriso hesitante. A criança sorriu amplamente, como se compreendesse a profundidade daquelas palavras. Ana sentiu uma onda de determinação. A história dela tinha significado, mas enquanto refletia sobre a força que sentia, a porta se abriu, revelando uma figura familiar. Era Roberta, e a expressão dela transparecia algo que Ana não conseguia decifrar. O coração de Ana disparou de novo. O que ela faria agora? A presença de Roberta poderia mudar tudo. Nesse momento, Ana se perguntou: estarei mesmo pronta para essa nova fase da minha vida? Ana não conseguia desviar o olhar de Roberta, que estava no meio da multidão. O rosto da amiga parecia uma tela transparente, revelando um turbilhão de emoções. Era como se, em um instante, todo o barulho à sua volta tivesse diminuído, e restasse apenas o som do seu coração, pulsando forte e apressado. O que Roberta estaria pensando? O que a teria trazido até ali? Oi, Ana! A voz de Roberta soou baqueada, como se as palavras quisessem escapar antes mesmo de serem ditas. Ela avançou para mais perto, iluminando o espaço com sua presença, mas havia uma sombra em seus olhos, algo que deixava Ana inquieta. Oi, Roberta! Respondeu ela, tentando soar animada, mas a leveza de sua voz não disfarçava a tensão em seu estômago. A amiga gesticulou levemente em direção à pintura. Eu vim porque eu vi que você estaria aqui e precisava ver sua obra. Roberta parecia nervosa, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Ana se lembrou de todos os momentos que compartilharam. Os risos, as confidências. Você gostou? Perguntou Ana, o medo de ouvir a resposta aperto em seu peito. A atmosfera ao redor delas era carregada, vibrante de expectativas não ditas. Roberta estudou a obra por um momento, e Ana notou que sua boca estava ligeiramente aberta, como se as palavras tivessem se perdido, incapazes de se ajustar à emoção. É, intensa. É você, Ana. As palavras vieram moldadas por um tom meio hesitante. Ana sentiu um frio na barriga. Roberta sempre tinha sido uma grande apoiadora, mas agora parecia hesitante. Uma onda de nostalgia tomou conta dela, e por um momento, ela desejou que os dois mundos se misturassem perfeitamente. Eu estou tentando contar minha história, Ana começou, mas as palavras se misturaram conforme ela olhou intensamente para os olhos da amiga. E às vezes, me pergunto se estou pronta para ser ouvida. Se ouvir é doloroso, talvez valha a pena. Roberta disse, a voz tão suave quanto um sussurro. Ana percebia que a dor pairava entre elas, como uma nuvem.
O que estaria Roberta escondendo? E se ninguém entender? E se isso tudo não fizer sentido? A insegurança de Ana expôs suas fraquezas, revelando o canto oculto de sua fé. Roberta a encarou, e a intensidade do seu olhar foi como um soco no estômago. Ana, sua história é única. Você está dando voz ao que poucos têm coragem de expressar. Não te deixarão sozinha nisso. A afirmação de Roberta trouxe um conforto inesperado, mas também uma pressão. E enquanto duas almas tentavam se conectar, Ana lembrou-se da criança que havia perguntado sobre sua pintura. Com clareza, sentiu que a arte dela tinha o poder de tocar vidas de maneiras que iam além do que ela poderia imaginar. Mas ainda havia algo preso na garganta de Roberta. Ana podia ver isso. Roberta, está tudo bem? O que está te incomodando? A amiga hesitou, o olhar vacilante um segundo antes de se firmar no rosto de Ana. Eu não sei como dizer isso, mas o que eu vi no seu quadro me fez perceber algumas coisas sobre minha própria vida. Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que Roberta poderia estar revelando? Eu tenho que te contar algo e pode mudar tudo entre nós, disse Roberta, sua voz trêmula, mas determinada. A tensão era palpável. Ana respirou fundo, já antecipando a tempestade que se aproximava. O que você vai me dizer, Roberta? O eco da pergunta rodeava o ambiente, como se os espectadores ao redor pudessem sentir a carga emocional do momento. E enquanto os olhos de Roberta estavam fixos nos de Ana, uma certeza se instalou no coração da artista. Um novo capítulo estava prestes a começar, mas a pergunta permanecia no ar. O que será que Roberta estava prestes a revelar? Roberta respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para destroçar o silêncio que o cercava. Ana, eu... As palavras se arrastaram para fora, carregadas de uma frustração reprimida. Eu recebi uma proposta para me mudar de cidade. É uma oportunidade incrível, mas ao mesmo tempo estou me sentindo culpada por deixar tudo para trás, principalmente você. Ana sentiu um frio na barriga. As palavras da amiga a atingiram como um soco. Deixar tudo? Indagou, a voz falhando. E nós? Roberta fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando manter as emoções controladas. Eu sei que isso é difícil. Minha vida aqui sempre teve você como um pilar. Mas essa proposta é algo que pode mudar tudo para mim. O coração de Ana parecia ter parado. Como Roberta poderia cogitar deixá-la em um momento tão crucial de sua vida? Eu vou precisar de você aqui, Roberta. Isso tudo está começando a ficar mais intenso. E eu preciso de sua voz ao meu lado. E você terá. Roberta apressou-se em responder, mas a insegurança estava estampada em seu rosto. Mas talvez eu deva seguir esse caminho. Isso não significa que eu não estarei com você. Assim como sua arte se transforma em pontes entre pessoas, eu espero que me permita ser uma ponte, mesmo à distância. Ana assemelhou-se a um barco à deriva, tendo em mente tudo o que podiam construir juntas, e agora, do nada, poderia perder todo esse apoio. Eu só... não sei se estou pronta para isso. Ana murmurou, as lágrimas ameaçando escorregar enquanto mapeava a vida sem a amiga. Roberta estendeu a mão e segurou a dela, unindo seus olhares. Você precisa fazer isso por você. Você sempre disse que queria deixar sua marca no mundo. Isso não significa que eu não estarei torcendo por você, mas você precisa seguir seu caminho. Faça sua arte brilhar. A pressão no coração de Ana começava a se dissipar lentamente. Roberta estava certa. Essa era a hora dela. Ao mesmo tempo, a ideia da separação doía. O medo de perder Roberta apenas aprofundava a ferida. Mas ela não seria a única a passar por mudanças. Todas as suas articulações, todos os seus sonhos estavam em jogo. Era uma estrada cheia de solidão, mas também de expectativa. Vamos criar um mural. Ana soltou repentinamente, a ideia iluminando seu semblante. Os olhos de Roberta brilharam. Um mural que represente nossa história, as lutas, as alegrias, nossas memórias. Se você for embora, isso não será um adeus, mas um tributo ao que construímos aqui. Eu amo essa ideia, Roberta exclamou, um sorriso largo se espalhando pelo seu rosto. E Ana não pôde deixar de sentir uma onda de gratidão por ter a amiga ao seu lado, mesmo em meio a essa confusão.
As duas começaram a planejar, esboçando ideias e conceitos que capturariam não apenas suas vivências, mas a essência do que a amizade significava. Elas queriam que aquele mural se tornasse um marco de sua história, um símbolo para todos que sentissem que não pertencem. Ana pensava em cada traço que fariam, cada cor que escolhessem, e como isso se tornaria uma parte dela. Enquanto projetavam e riam, algo dentro de Ana se rearranjou. Este projeto seria o começo de uma nova fase, a promessa de que, mesmo em mudança, não precisariam se perder. Ana começou a imaginar como a arte poderia ser uma forma de conexão, mesmo quando as distâncias se alargassem. Naquela noite, enquanto observavam as estrelas, Ana havia tomado uma decisão. Ver as luzes piscando a fez entender que a vida é um ciclo de começos e fins, sempre repleto de novas oportunidades. Assim, naquele mosaico de sentimentos, ela sentiu que poderia abraçar tanto a amizade quanto a liberdade. O novo mural começou a tomar forma conforme Ana se entregava a novas emoções, como se o ato de pintar se transformasse em uma celebração de tudo que viveram. As risadas das crianças misturavam-se aos traços dos pincéis, cada movimento ressoando com a força que carregava dentro de si, a memória dos pais, o amor pelos irmãos e a esperança que crescia em seu coração. Quando chegou o dia da grande inauguração, uma multidão era esperada. O mural iluminava a praça com suas cores vibrantes, um reflexo da persistência e resiliência de Ana, mas principalmente um tributo à conexão que se formou entre ela e Roberta. Quando os olhares curiosos se voltaram para a obra, Ana fez um sinal com a mão. Roberta estava ao seu lado, em seus corações há um eco da coragem que as havia unido. Isso é para todos que sentem que não têm onde pertença, Ana proclamou, os olhos brilhando. Nós sempre seremos parte um do outro. O que se seguiu foi uma explosão de aplausos, mas acima disso, um sentimento de realização ao atravessar uma linha que antes parecia impossível. Ana, agora, estava pronta para brilhar com todo o seu potencial, não apenas para manter sua história viva, mas para agir como uma luz que iluminaria outros caminhos. Com um sorriso radiante, Ana percebeu que não precisava escolher entre seus sonhos e suas raízes. A arte poderia se tornar um laço invisível que a uniria a tudo que sempre amou, ao mesmo tempo que a libertava para desbravar novos horizontes. E assim, aquela noite, enquanto olhava para o mural, Ana teve um vislumbre de seu futuro. Um futuro de conquistas e cura, onde cada traço contava uma história, e cada história era uma forma de amor. Não havia hora para a dúvida agora. O momento que ela esperou a vida toda estava ao seu alcance. E Ana sabia que, no fundo, enquanto pudesse contar sua história, poderia sempre encontrar um lar. Fim. E para você que chegou até aqui, eu tenho um pedido importante. Você precisa se inscrever agora no canal para garantir que não perderá as próximas histórias emocionantes. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo para que mais pessoas possam sentir essa emoção. Comente suas reações e teorias sobre este final e não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Cada ação sua faz a diferença.